Olá, seja bem-vindo ao Centro de Habilitação Financeira. Hoje iremos abordar um pouco o conceito de renda fixa e renda variável. Você vai entender o que significa cada tipo de investimento, classe de investimentos, e você vai saber qual é melhor para você no momento atual. Lembrando sempre, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de um processo. Então, primeiro você precisa aprender o que são investimentos e quais são os produtos de investimentos que estão disponíveis para você. Depois você vai passando pelo processo de aprendizagem prática, onde você compra, onde você investe em alguns ativos para entender como esse mercado funciona. E entendendo como o mercado funciona, aí você pode ir para um nível mais avançado, onde você tem vários investimentos que contam com alto risco. Quando estamos começando, o melhor é partir para investimentos com baixo risco para a gente entender a dinâmica do mercado. Então vamos lá entender o que é renda fixa e o que é renda variável. O conceito de renda fixa é quando você empresta o dinheiro para alguma instituição, pode ser tanto empresa privada, quanto governo, ou até mesmo bancos, e em troca você vai receber todo o seu dinheiro de volta, mais os juros que você acordou no momento do investimento. Então na renda fixa você tem a previsibilidade, ela é previsível. Então você sabe no momento do investimento quanto que você vai estar recebendo. Ou seja, se for pré-fixado, e a gente vai falar um pouco de rentabilidade, a gente tem três tipos de rentabilidade na renda fixa. A rentabilidade pré-fixada, que é essa que você sabe quanto que você vai estar recebendo de juros nesse investimento. Você já tem a antecipação da rentabilidade. Então você sabe no final quanto que você vai receber. A gente tem também a pós-fixada, que normalmente é indexada a algum índice da economia, por exemplo, o IPCA, pode ser também o CDI, pode ser também a taxa Selic. Então aí você não sabe, você tem uma previsão, mas você não sabe quanto que você vai receber no final do investimento. Você só sabe que o valor principal, o valor que você aportou, você vai receber de volta. Agora, quanto que você vai receber de juros, isso é uma incógnita, você não sabe. E temos também a forma híbrida, ou seja, você tem uma parte do investimento que é pré-fixada, ou seja, você sabe quanto que você vai receber dessa parte no final do investimento. E você também tem uma parte desse investimento que ela é pós-fixada, que ele está atrelado a algum indexador. A gente tem aí o IPCA, o CDI ou a Selic. Então você não sabe quanto que isso vai render. Um exemplo, se eu te perguntar qual que vai ser a taxa Selic daqui a 5 anos, você não sabe. Então por isso que essa parte ela é pós-fixada, porque a gente não tem a certeza de qual que vai ser a rentabilidade. Então essas são as características da renda fixa. É um investimento muito mais seguro, porque o risco é baixo. Na renda fixa a gente tem a maioria, quase 90% dos produtos com baixo risco. Então quando você tem um baixo risco, também você conta com baixo retorno. Então é assim que funciona no mundo dos investimentos. Quanto mais risco você corre, também aumenta a probabilidade de você ter mais retorno. Já quando o risco é muito baixo, você também vai receber um baixo retorno. Essa é uma característica da renda fixa. O retorno normalmente ele é baixo. Você não consegue estar aí multiplicando o seu capital de forma muito fácil. Você tem que estar garimpando e o investimento tem que estar de acordo com o seu objetivo. Já na renda variável, não. Renda variável é você se tornando sócio, acionista de empresas. Então você acaba comprando ali uma parte da empresa, que é o que a gente chama de ação. Quando você compra essa parte da empresa, você adquire alguns direitos, né? Então você tem direito, por exemplo, a receber dividendos. Então você tem que entender a política de distribuição de dividendos da empresa. Você tem direito, ou você recebe dividendos, ou você recebe juros sobre capital próprio, que a gente vai estar falando sobre isso no vídeo mais à frente. Então você tem essas duas formas de remuneração. E além de você poder estar recebendo dividendos a cada 3, cada 6 meses, ou até mesmo todo ano, você consegue ter também o ganho pela rentabilidade daquela ação. Então perceba que você ganha tanto recebendo dividendos, quanto recebendo também pela valorização daquela ação. Então na renda variável você se torna sócio. Se tornando sócio, você tem alguns privilégios, mas também você tem um risco. Na renda fixa você não perde o seu valor de aporte. Você tem aí a garantia para alguns produtos do fundo garantidor de crédito. Se o banco, ou se a instituição financeira, ou se o governo falir, o que eu acho muito difícil, você tem aí um valor resguardado pelo fundo garantidor de crédito. Já na renda variável não existe isso. Ou você pode ganhar de forma infinita, porque não existe um teto para ganho na renda variável,
mas você pode perder todo o seu dinheiro. E essa é a parte que é mais difícil da gente gerenciar. Por quê? Porque normalmente quando a gente começa a investir, o investidor iniciante ele começa a ter medo da perda, é daquela desvalorização momentânea da ação. Por quê? Porque ele não conhece muito, ele não sabe o que está acontecendo, aí ele tenta entender por que a ação está caindo, e essas coisas não são muito fáceis de se identificar. Então, por isso que é importante, quando você vai investir em renda variável, você já ter passado pela construção da reserva de emergência. A gente vai estar falando um pouco sobre reserva de emergência em outro vídeo. Então, se você tem a reserva de emergência, você pode sim arriscar na renda variável para começar a entender como é essa dinâmica. E também com o mercado fracionário de ações, que eu vou estar deixando o vídeo aqui, onde eu falei de mercado fracionário, você consegue estar comprando poucas ações para você começar a entender como funciona o mercado, ter a mentalidade certa para investir e conseguir ter melhores resultados. Então, de início, eu aconselho que você comece investindo pela renda fixa, que são produtos que têm um risco muito mais baixo, né? Na renda variável, não. O risco é sempre muito alto na renda variável. O retorno também, né? A gente vê que muitas pessoas entraram na Bolsa de Valores no último ano, sendo atraídas pela rentabilidade que a Bolsa de Valores entregou no último ano. Mas a gente vê também que teve o crash do coronavírus, que a Bolsa caiu muito. Então, muitas pessoas que entraram na alta da Bolsa até agora não conseguiram se recuperar. Então é bom você estudar, ter a mentalidade certa para entrar na renda variável, porque ao se tornar sócio você participa tanto dos ganhos quanto das perdas. Então se aquela ação desvalorizou, o seu dinheiro também vai desvalorizar. Você vai ver aquela desvalorização refletindo no seu capital. Então é bom você mesclar essas coisas, ter um pouco na renda fixa e ter um pouco na renda variável para que você não sinta tanto. Mas estudos comprovam que a longo prazo a renda variável ela entrega muito mais retorno do que a renda fixa. Então, é aí duas probabilidades que você tem de investimento. Espero que esse vídeo seja esclarecedor e a gente se vê na próxima aula.